Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Dar a informação? Jornal das 9 na Rádio Observador, com a edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, o presidente da E-Redes prevê que 80% dos clientes voltem a ter energia nos próximos 5 dias. Numa altura em que ainda há cerca de 260 mil pessoas sem eletricidade, a maior parte no distrito de Leiria, é a previsão apontada por José Ferrari Careto. Aquilo que nós estamos a prever, caso não haja um agravamento significativo das condições meteorológicas, e a Sra. Ministra da Energia hoje já o referiu, podemos ter 80% das nossas ligações, portanto dos clientes ligados à rede, no prazo de 5 dias, o que quer dizer que acabará no domingo próximo. Depois os restantes 20% serão mais difíceis de recuperar, estamos a falar de situações já muito distribuídas para esta zona. O presidente da E-Redes, em entrevista à SIC Notícias, José Careto, diz que foram destruídos cerca de 50 postos de alta tensão e 700 km de rede. O presidente da E-Redes explica ainda que cada posto de transformação recupera uma centena de clientes, ao contrário do que acontece com as subestações, que recuperam vários milhares de uma só vez. E o Presidente da República considera que vai ser longo o período de reconstrução das zonas afetadas pela tempestade Christine. Marcelo Rebelo de Sousa está em Leiria numa visita não anunciada. Está acompanhado do Presidente da Câmara, também junto à Ministra da Administração Interna. Tem estado a fazer uma ronda pelos estragos nesta que é uma das regiões mais afetadas e tem estado também a falar aos jornalistas em vários pontos. É um momento que tem estado a ser acompanhado pela repórter Nadine Soares, que se junta agora em direto nesta edição das 9. Boa noite, Nadine, bem-vinda. Quais é que são as atualizações dessas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem estado aí a percorrer com o autarca de Leiria essa visita aos estragos que foram resultado da tempestade? Boa noite, acredito que agora com mais condições, até porque estamos nos Bombeiros Chapadores de Leiria, que tem sido o centro de operações desta operação, no sentido de fazer face às consequências. É aqui que há o gerador que alimenta toda a cidade de Leiria, que tem vindo a ser restabelecido aos poucos, e por isso Marcelo Rebelo de Sousa quis visitar precisamente esse posto para dar uma palavra de coragem aos bombeiros, até porque tem existido um reforço de várias corporações para tentar resolver os trabalhos de via, desimpedir as vias e conseguir dar as condições às pessoas o mais rápido possível, e por isso Marcelo Rebelo de Sousa começou esta visita bem no centro de Leiria, da Fonte Luminosa pelo Jardim Luís de Camões. Foi falando aos jornalistas, a dizer que defende o estado de calamidade, que foi bem decretado, a admitir até que podia ter saído mais cedo, mas ainda assim não existia a noção no sentido de que estava assim tão grave estes concelhos na região de Leiria, e por isso Marcelo Rebelo de Sousa a reforçar aqui este trabalho dos bombeiros, das forças de segurança e especialmente na Proteção Civil neste passeio pelo Jardim de Leiria. Um momento acompanhado pela repórter Nadine Soares, que tem estado na região de Leiria, uma das regiões mais afetadas pela tempestade Christine, que recebeu hoje a visita do Presidente da República, também da Ministra da Administração Interna. E antes de se deslocar a Leiria, a Ministra da Administração Interna esteve na sede da Autoridade Nacional da Proteção Civil, onde deixou alertas à população. O estado do tempo vai agravar-se. Maria Lúcia Amaral avisa que o país tem de preparar-se para uma nova semana difícil. A partir de domingo prevêem-se condições meteorológicas adversas. Ainda que não na dimensão do que aconteceu nos últimos dias, é preciso manter cuidados redobrados. Com as informações de que dispomos, tudo leva a crer que a partir da noite de domingo tenhamos um quadro meteorológico muito severo, não a repetição do que aconteceu, porque aliás, como diz quem sabe, o que aconteceu foi raro,
e de difícil antecipação, um fenómeno muito raro, mas o que sabemos e que podemos antecipar é que vamos ter condições meteorológicas adversas. Na primeira vez que falou publicamente sobre a devastação causada pela tempestade Christine, Maria Lúcia Amaral saiu em defesa também da gestão que o Governo está a fazer de crise, afirma que o Executivo fez um bom trabalho de planeamento. Além de Leiria, Pombal foi também uma das zonas mais afetadas. A vice-presidente da Câmara diz que agora se vive um período de estagnação. Os trabalhos de limpeza já começaram, mas ainda é preciso chegar às aldeias mais isoladas. Em declarações à Rádio Observador, Isabel Marto diz que é a parte mais difícil. A maior parte da nossa população vive em aldeias, cerca de 40 mil pessoas. Temos 2.000 quilómetros de vias por desobstruir e temos muita gente no terreno, cerca de 500 pessoas no terreno. Ainda assim parece que se vê pouca evolução, ainda há muitas aldeias, muitas casas às quais ainda não conseguimos chegar, e isso é um problema porque depois não conseguimos prestar auxílio. Até porque a comunicação ainda não está restabelecida em todo o território, o que dificulta o pedido de apoio às diversas entidades. Não tem havido comunicações, portanto tem sido difícil sequer transmitir as nossas necessidades à Proteção Civil, porque a Proteção Civil, as antenas Ciresp não funcionaram, só ontem que se começou a restabelecer alguma comunicação e, portanto, é que nós começámos a transmitir as necessidades e começou a haver algum apoio externo, mas que ainda é muito insuficiente. Isabel Marto é vice-presidente da Câmara de Pombal, entrevistada pela jornalista do Observador, Beatriz Félix. António José Seguro admite a necessidade de apurar responsabilidades políticas pelos efeitos do mau tempo. Mas agora não é momento de atribuir culpas, é tempo, isso sim, de acudir às populações. Vasco Maldonado Correia. António José Seguro continua a adaptar a campanha ao mau tempo e quer focar-se no apoio às populações afetadas, mas avisa que mais para a frente vai ser preciso apurar responsabilidades. A culpa não pode morrer solteira. O que é que eu quero dizer com isto? Que passada esta situação, o país tem que ter uma conversa séria sobre a forma como pode e deve reagir a estas situações que já não são novas. Seguro não quer avaliar a rapidez da resposta das autoridades, mas fala num problema recorrente. O país talvez não tenha feito a discussão séria e necessária para enfrentar situações como esta. E enquanto não são apuradas as responsabilidades, deixa um apelo ao Governo. No âmbito da negociação do PRR, pudesse haver da parte da União Europeia o alargamento do prazo para a concretização de algumas obras que exigem construção civil. Porquê? Porque neste momento é necessário libertar a capacidade de construção civil para acudir às pessoas que tiveram danos nas suas casas e também em termos de infraestruturas públicas e de arruamento. O Primeiro-Ministro já foi ao terreno, o Presidente da República ainda não. Seguro tem um recado para dar. Nem passa pela cabeça que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não tenham conversado, não tenham reunido, não tenham articulado posições. O candidato já visitou Leiria, Marinha Grande e Orém, sem a comunicação social, mas rejeita estar a fazer duas campanhas diferentes. A primeira coisa que eu quero dizer é que não há campanha paralela absolutamente nenhuma. O que há é uma decisão minha de querer ir ao terreno, ver com os meus próprios olhos e ouvir com os meus próprios ouvidos aquilo que se está a passar. Certo é que se chegar a Belém, admite manter a prática. Vai ser em função de cada caso concreto. António José Seguro em campanha em Oliveira de Azeméis, quase 24 horas depois do último ponto de agenda aberto aos jornalistas. O candidato admite visitar as regiões afetadas com a comunicação social quando for conveniente. António José Seguro vai manter a agenda desta noite em Viseu. E a Comissão Nacional de Eleições garante que o voto antecipado para as presidenciais não está comprometido mesmo nas zonas afetadas pela depressão Christine. À Rádio Observador, o porta-voz André Vemans diz que as estruturas estão adaptadas para que no domingo os eleitores inscritos para votar antecipadamente possam fazê-lo com normalidade. Vamos ouvir. Logisticamente está tudo pronto para o voto antecipado em mobilidade que se desenrola este domingo, dia 1 de fevereiro. Com a situação atual, a informação que temos é alguns pontos poderá haver alterações de onde será o voto antecipado em mobilidade, devido ao sítio onde estava previsto ter sido danificado e por isso não poder obrigar o voto antecipado. Mas até agora a informação que tem, com a situação verificada até o momento, é
que será possível ter o voto antecipado em mobilidade em todos os concelhos onde há eleitores registados para o fazerem neste domingo. Declarações do porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, que adianta que os concelhos estão responsáveis por divulgar as informações sobre as situações em que o local de voto é alterado. É o caso, por exemplo, de Leiria, Filipa. A votação, por exemplo, a votação antecipada era para acontecer na escola Dom Dinis, passa para o outro lado da estrada, para a secundária José Rodrigues Lobo. Diana, passam 10 minutos das 9 da noite. Vamos atualizar as notícias de âmbito local. Em Leiria, as escolas vão continuar encerradas até à próxima terça-feira, é o que adianta a Câmara Municipal. Decisão tomada depois de uma reunião entre a autarquia e os diretores dos agrupamentos, assim como os presidentes das juntas de freguesia. A Câmara diz ainda que vai continuar a trabalhar por forma a reabrir as escolas o mais rápido possível. O bispo da Diocese de Santarém manifestou solidariedade para com as famílias, empresas e instituições afetadas pela depressão Christine. Numa nota publicada, dirigiu-se especialmente às zonas mais afetadas. O bispo expressa ainda desejo de que a ajuda chegue com rapidez às populações. A abertura do Parque de Campismo de Sesimbra foi adiada por causa do mau tempo, uma decisão tomada pela autarquia depois do parecer negativo da Proteção Civil Municipal. Ao contrário do previsto, o parque não reabre no domingo, como era suposto. A situação vai ser reavaliada daqui a 15 dias. Em Vila do Conde, mais de 1.800 pessoas vão votar de forma antecipada este domingo, votação que decorre nas instalações da Câmara Municipal. Vão estar a funcionar 4 mesas de voto, o horário é o habitual, entre as 8 da manhã e as 7 da tarde. O município de Ovar, distrito de Aveiro, vai dar acesso gratuito a revistas e jornais portugueses, mas também internacionais. É uma notícia avançada pela AVFM. Esta medida pretende promover a literacia de todos os membros do Conselho. O acesso aos conteúdos de jornais e revistas de 150 países, em mais de 60 línguas, é feito na plataforma Press Reader. É necessário estar registado na rede de bibliotecas de Ovar. E é já amanhã o concerto de Pedro Abrunhosa no Mel Arena em Lisboa. O músico português sobe ao palco da maior sala de espetáculos do país para apresentar o novo disco Inverno. O concerto começa às 9h30 da noite e os últimos bilhetes ainda estão à venda. Está feito o Jornal das 9.